Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Esta videoaula é continuidade do último período chamado Império Romano. Sabemos que o Império Romano é dividido em duas partes, Alto Império Romano e Baixo Império Romano. Na videoaula anterior, trabalhei com o Alto Império Romano. Nesta videoaula, trabalharei com o Baixo Império Romano. O Alto Império Romano foi um período da Roma imperial bem-sucedida, de grandes apogeus de estabilidade política e social, principalmente na chamada Pax Romana. E o interessante é que o Alto Império Romano foi o período das dinastias imperiais, onde tivemos 4 dinastias. A dinastia Júlio-Claudiana, composta pelos imperadores César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Também tivemos a dinastia Flaviana, composta pelos imperadores Vespasiano, Tito e Domiciano. Também tivemos a dinastia Nerva Antonina. São eles os imperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio, Lúcio, Severo e Cômodo. E por último tivemos a dinastia Severa, composta pelos imperadores Septímio Severo, Caracalla, Heliogábalo e Alexandre Severo. Lembrando que Alexandre Severo foi o último imperador das dinastias imperiais do Alto Império Romano. O imperador que o sucedeu foi o imperador Maximínio Trácio. Então, a dinastia Severa foi a última dinastia do Alto Império Romano e também a última fase do Império Romano que teve dinastia imperiais. Então, a partir da dinastia Severa, começa o Baixo Império Romano. O Baixo Império Romano começa no ano 304 a 476 da Era Comum. Foi a fase de decadência e de grande tribulação do Império Romano, com as invasões bárbaras. Diocleciano, Constantino e Teodósio. Lembrando que Constantino e Teodósio foram cristãos. Diocleciano foi responsável pelo Edito Máximo e pela Tetrarquia. A Tetrarquia foi uma divisão do Império Romano, uma divisão em 4 áreas de influências, para 2 imperadores e para 2 auxiliares. Uma medida de descentralização objetivando o resgate do controle político perdido. Neste contexto, Constantino construiu uma nova capital para o Império Romano, chamada de Constantinopla, que antes era chamado de Império Bizâncio. Hoje é a atual Istambul, cidade turca. Também Constantino implementou a lei do colonato, uma lei que buscava enfrentar a crise escravista. Por que a lei do colonato buscava combater a crise escravista? Devido à falta de obra no meio rural romano, ou seja, no campo, a lei do colonato proibia o camponês de deixar o campo, ou seja, de abandonar a área rural, onde essa lei fazia com que o camponês pudesse se vincular à terra, estabilizando o camponês ao campo, onde essa lei contribuiu para o crescimento do trabalho civil na Europa Ocidental. Também Constantino foi responsável por implementar o chamado Edito de Milão no ano 313 da Era Comum. Teodósio foi responsável pelo Edito de Tessalônica, que oficializou
o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e também pela divisão do Império Romano, onde Teodósio dividiu o Império Romano em dois impérios. Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Império Romano do Ocidente, capital Constantinopla. Lembrando que, a partir dessa divisão por Teodósio, foi estabelecido dois impérios romanos, cada um independente, cada um com suas próprias estruturas de poder, cada um com seu próprio imperador. E esses impérios seguiram trajetórias diferentes. Podemos afirmar, com essa divisão do Império Romano em duas partes, foi mais desgastante para o Império Romano Ocidental do que para o Império Romano Oriental. Porque a economia do Império Romano Ocidental era dependente do escravismo, numa época de interrupção de conquistas e de crise escravista. A economia do Império Romano Oriental não era dependente do escravismo, e sim era baseada no comércio, na agricultura, na produção de tecidos e da exploração de florestas. Neste contexto do Baixo Império Romano, povos bárbaros entraram nas áreas romanas ocidentais. Estou me referindo às áreas ocidentais porque o Império Romano do Ocidente foi o mais que se fragilizou e se desgastou após a divisão por Teodósio. O Império Romano do Oriente resistiu às invasões bárbaras. As suas fronteiras estavam protegidas e fortes. O ativo comércio na cidade de Constantinopla gerava um rendimento que era aplicado nas proteções das fronteiras. Já a realidade do Império Romano do Ocidente era de crise, de dificuldades financeiras, de dificuldades de organizar as tropas e de mantê-la, principalmente o exército, que era a base de poder e de proteção do Império Romano. E neste contexto, os bárbaros tiveram vantagens e sucesso na parte ocidental do Império Romano. E quem são os bárbaros para os romanos? Os não romanos, ou seja, os estrangeiros. Lembrando que, para os romanos, todos aqueles povos que não fossem romanos eram bárbaros. Mas existia diferença de povos entre aqueles que eram chamados de bárbaros pelos romanos. Como, por exemplo, bárbaros tártaro-mongóis, como os turcos, os hunos, que tinham origem asiática. Bárbaros eslavos, que eram os russos, os poloneses, sérvios e os tchecos. Também tinham os bárbaros germânicos, com origem indo-europeia, como, por exemplo, os visigodos, os ostrogodos, os anglo-saxônicos e os francos. Alguns desses bárbaros eram aliados aos romanos, que eram os povos confederados, onde esses povos vigiavam as fronteiras, onde davam uma proteção nas fronteiras romanas contra outros bárbaros. Os humos, em campanha expansionistas, avançavam em direção ao Império Romano do Ocidente, e vários povos foram também invadindo e dominando o Império Romano do Ocidente. No ano de 476 da Era Comum, Roma foi ocupada definitivamente. Ou seja, foi tomada. É o que chamamos a queda do Império Romano do Ocidente. Quais foram os fatores que contribuíram para a queda do Império Romano do Ocidente? Primeiro, interrupção das conquistas territoriais. Segundo, crises escravistas, crises econômica, corrupção no Senado, ou seja, do Senado,
guerras civis, exército fragilizado e enfraquecido, a ascensão do cristianismo e a própria invasão bárbara. Na verdade, são vários fatores, vários elementos agindo, atuando e contribuindo para a queda do Império Romano do Ocidente. Lembrando que o Império Romano do Oriente resistiu às invasões bárbaras. E sua história se estendeu a todo o período medieval da Idade Média, com o nome de Império Bizantino. Ou seja, o Império Bizantino lá na Idade Média é o Império Romano do Oriente. E enquanto o Império Romano do Ocidente se desfarela em pequenos pedaços de terras chamados de feudos, que deu origem ao sistema chamado de feudalismo. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.